Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Bom, hoje eu estou com um convidado aqui que eu enchi o saco dele pra Dedéu pra ele vir. É um cara que eu queria que estivesse muito aqui, de verdade. Eu não tô falando isso por falar, tô falando na sua cara aqui pra você ver, cara. Que eu queria muito que você viesse. E antes de você aparecer, eu já quero te agradecer pra Dedéu por estar aqui, tá participando, tá prestigiando aqui, porque a gente é um canalzinho pequeno, um Instagram pequeno, mas é com muito amor que a gente faz as coisas, né? Yuri, meu querido. Beleza? Prazer imenso estar aqui. Hoje com quem eu estou... Queridos aí, ouvintes aí, né, do nosso querido Yuri, meu nome é Alberto Lindner, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e sou biólogo formado na Universidade de São Paulo, estudo corais, gosto de falar sobre evolução e vários outros temas, e é um prazer imenso estar aqui no meio de tanta vida, inclusive vida marinha. Então, assim, quando eu vi, né, você me convidou, eu entrei no teu canal, eu vi teu Instagram, vi aquele monte de aquário, a galera conversando, falei, não, eu tenho que ir nesse podcast. Aquela cara. bagunça, né? Eu tenho que ir ali, cara, porque assim, é muito legal, e eu não escolho assim, porque é grande, porque, cara, eu assim, se é um tema que eu curto, se é uma pessoa assim que tá interessada, e esse teu setting aqui com os bichos tudo, eu falei, não, eu tenho que ver esse lugar, e galera, é muito, não fazem ideia como é bacana tá no meio desses aquários todos aqui. Eu pensei assim, eu vou montar um podcast de falar sobre animais. Eu não quero me restringir a peixes, tá? Certo. Eu quero falar de tudo. Tanto que a gente já recebeu o pessoal de paleontologia, recebeu o Bruno e a Amanda, que a gente vai falar também peixes abissais e provavelmente também dinossauros, Brunão, né? Sim. E eu não quero só falar de peixe, eu quero falar sobre coelho. Eu quero trazer também. Certo. Então vamos abranger, falar sobre uma coisa que eu amo, que eu acho que você deve gostar também, se é evolução. Bora. Falar um pouquinho sobre preservação, por que não? Claro. Né? Com certeza. E esse vai ser um bate-papo muito simples, muito falar o que vier na cabeça e é isso, tá? Antes de começar o papo, gente, eu só queria dar um aviso aqui pra vocês. A gente tá, não sei se vocês repararam, ele está com uma camiseta muito bonita. Opa. Não sei se vocês repararam. Deixa eu até estufar o peito aqui. Ele tá com uma camiseta muito bonita, que é da nossa linha nova aí, do Lepsosteus. E eu tô com a dos Plecos Brasil, Cascudos do Brasil. Deixa eu ver se eu monto aqui, mostro aqui pra vocês, ó. A do Pleco Brasil vocês já sabem, né? Já conhecem. Aqui ele tá, é a do Lepsosteus, é a estampa nova. Se você curtiu, se você achou legal, a gente vai deixar aí no link do Mercado Livre pra vocês comprarem, quem quiser. Uma coisa que eu não tirei, ó, chaveirinho do Cascudinho. Obrigado. Tá? É um Bariancistros chantelos, um peixe brasileiro maravilhoso. E quem comprar a camisa e colocar depois lá nas informações o cupom amarelinho, vou deixar aí no link, ó, vai ganhar o brindezinho junto com a camiseta, tá bom, gente? Esse brindezinho aqui é vendido a R$19, tá? Então, se você comprar a camisa com esse cupom, você ganha o cascudinho. Fechou? Yuri, posso te devolver uma gentileza, então? Pode, vamos lá. Então, assim, você falou que quer falar sobre outros organismos também. Aqui um presente, um exemplar do Guia Vida Marinha de Santa Catarina. Que legal. Tá, esse aqui é um exemplar Olha até aqui, que eu já usei um pouco, então está até um pouquinho aqui, amarelado ali. Não tem problema, pelo amor de Deus. Mas é um Guia de Vida Marinha que a gente publicou, né, na editora da UFSC. E para a galera que vai para a praia, que vai para o Costão Rochoso, que mergulha, poder identificar não só os bichos, mas as algas, as plantas. Aqui a gente vai ter desde algas Nossa, até que top, gente. baleias e golfinhos, tá? Então é uma obra muito bacana. Aqui, ó, já identifiquei alguns aqui, ó. Acanthurus, eu conheço como baianos esse peixe aqui. Ah, não, tem o Acanthurus baianos e o do... Esse aqui, na verdade, Coerelos, né? É que esse aqui, ele é um exemplar jovem. Por isso que a gente... Porque às vezes o que acontece em Santa Catarina, a gente está no limite sul de distribuição de muitos organismos recifais, Coerelos, incluindo baianos. os peixes cirurgião. Então, por exemplo, o Acanthurus cerúleus, né, que é o cirurgião azul. Agora, por que o cirurgião azul é amarelo? Porque ele não nasce azul. Beleza? Ele nasce amarelinho. Paru também passa por isso, né? Isso, ele também muda. É. Só que alguns animais legal, lá em Santa gente. Catarina, é mais raro a gente encontrar eles como adultos, Salema. porque eles acabam não vivendo o ano inteiro lá, porque a água é muito fria. Então eles estão lá no verão, quando jovens, né? Legal. E às vezes não chegam à fase adulta. Então, né, o cirurgião azul, que é amarelo ali, é porque os peixes mudam de cor com o tempo. Então, nessa fase da vida,
O cirurgião azul é amarelo, acredite se quiser, não é um erro aí de identificação, faz parte do ciclo de vida do animal mesmo. E sabe o que é uma coisa super legal que eu tô vendo aqui? Muito dos peixes que você está apresentando aqui, que são brasileiros, muitas vezes a gente nem sabe que é brasileiro. O Bodianus rufus é um animal lindo, tem no aquarismo, né? Perfeito. E é bem fácil, inclusive, bem fácil não, mas não é difícil, vamos botar dessa maneira, encontrar um Bodianus rufus no mergulho em Santa Catarina. Esse já é mais complicado, tá? Mas esse aqui é mais Espírito Santo? Não, esse aqui... Tem também? Tudo que está nesse livro é Santa Catarina. Então, o que acontece que às vezes a galera não sabe? Que legal. O Brasil... Tem todas as fotos, olha que sensacional. A fauna marinha brasileira ela é tropical, só que esses trópicos chegam até Santa Catarina. Só que assim, vai diminuindo a diversidade de norte a sul. Então, por exemplo, um tricolor, um paru até que é mais comum. Ciliares é mais calorzão. Mas assim, tanto ciliares, né? Só pra galera ver aqui, ó. Pode mostrar, tá no meio. Esse bonitão aqui é o ciliares. Deixa eu só mostrar aqui na sua. Esse aqui é o tricolor. Na do meio, né? Beleza. Vou pôr aqui agora. Ciliares aqui e o tricolor aqui, que são peixes lindos, né? Pode pôr aqui, ó. Aí, isso, que a gente vê eles aqui também. Esses peixes são muito comuns da gente encontrar em Abrolhos, no Espírito Santo, que nem você muito bem falou, na região de Arraial do Cabo, com água clara, mas tem em Santa Catarina também. Então a galera que quiser ir para Santa Catarina, mergulhar lá na Ilha do Arvoredo, por exemplo, que tem as operadoras de mergulho, tem uma chance de encontrar esses animais também. O Pomacanthus paru, e esse aqui ele é um jovem ainda, tá vendo? Ele ainda tem essa listra branca que o adulto vai perder, tá? Então tem aqui o nosso paru. Então já que estamos falando de peixe, né? Ó, o papo já começou com peixe aqui mesmo. Então esse aqui é o paru, ó. É um bicho lindão. Lindo, só que fica grande, né, meu? Isso. Aqui tem um jovem e aqui tem um adulto. O jovem a gente vê até em região costeira em Santa Catarina. O adulto a gente vê mais nas ilhas um pouco mais afastadas. Mas tem uns Pomacanthus paru, uns frades. Fica gigante, né? É um bicho lindo. Ele é comestível? Não, eu acredito que seja, mas não deve ser economicamente viável, mas né? Não sei. O que acontece com muitos desses bichos, o frade e também aqui os nossos... o tricolor, os ciliares, parte dessa cor a gente acredita que seja da alimentação deles. Esponja? Exato. Eles gostam de comer esponja. Então, assim, aí eu não sei se... Esponja é bicho tóxico, tá? Então, assim, eu não sei se eles incorporam a toxina. Confesso minha ignorância. Acho que não. Tá? Então, mas assim, eu não acho que tem uma pesca em relação a Mas eles, você sabe que um dos grandes problemas de manter tricolor, ciliares, paru nem tanto, mas o tricolor e os ciliares é a alimentação. É mesmo? Nossa, cara, é muito difícil manter. Assim, até uns 2, 3 anos, beleza. Certo. Depois disso eles começam a definhar, que é justamente pela alimentação de esponja, que é muito difícil suprir no aquário. Mas aí o que você alimenta eles? Com ração? Hoje em dia, basicamente, ração, a selga. Se bem que é mais os acanturos que comem mais as selgas, né? Eles não. Anjos, assim, eu acho que não comem tanto. Mas porque eles são mais. Não sei se estou falando besteira, eles não são tão de ficar pastando, né? Igual os tangues da vida, né? Eles até ficam ali bicando, mas eles vão na esponjinha, talvez numa sídia. O segredo é a esponja. É. A esponja. E eu vou te falar até uma curiosidade legal, que não sei, muita gente não sabe disso. Os cascudos, Rio Xingu, tem esponja de água doce. Claro. Né? Drúlia, e é uma da fonte de alimentação desses animais que a gente também não consegue suprir em aquário, é muito difícil. É difícil, então, você manter esponja em aquário, assim? Água doce, sim. Água salgada nem tanto, mas assim, onde você vai conseguir? E o bicho vai comer depois? Entendeu? Às vezes em troncos aparecem umas esponjinhas pretas, que eu nem sei o nome, pra falar a verdade, e os cascudos vão lá e detonam. Entendi. Água salgada... É que também depende da espécie do cascudo, né? Certo. Mas os ipancistros, pecotes, que são um pouco mais carnívoros, eles vão mais em cima. Mas de resto, a gente está invertendo os papéis aqui. Eu estou perguntando mais vezes, mas agora eu fiquei interessado no cascudo, porque eu sempre gostei de cascudo. E eu lembro de mergulhar num rio lá em Bonito. Quando eu era guri, a gente foi lá eu era escoteiro, né? Então a gente foi lá e ficou fazendo flutuando em cima do rio lá, um rio cristalino que tem lá. E os cascudinhos, tudo no fundo, mas os cascudinhos. Sim. Os bichão, assim. Sim. E eles comem mais, digamos assim, as algas ali. Então, esse que é o porém. Tem de tudo. Tem, por exemplo, o Rio Xingu. Vou dar um exemplo, o Rio Xingu, que é um dos cascudos assim mais... O pepita de ouro, tem lá. São cascudos que tem base... O picote, né? O picote não, desculpa. O Barancistro chantelos. Ele é mais algueiro. Só que se você pegar o zebra,
ele já é mais carnívoro. Entendi. Então, mais de 1.000 espécies de cascudo, tem para todos os gostos. Tem mais de 1.000 espécies de cascudo? Tem mais, se não me engano, tá em 1.006 espécies. Caraca, então tem de todos os... Não, cascudo é sensacional, cara. Interessante. E uma coisa que eu também falo muito, como o Brasil é rico de peixe marinho, e a galera não dá valor, fica pagando pau para peixe da Indonésia, pagando pau para um peixe de um monte de lugar, sendo que o peixe que eu acho mais bonito do mundo é o nosso, que é o Ciliares. Auxiliares, é bonito. Eu acho que é um peixe cara, ele não fica atrás de qualquer peixe do Índico, sabe? Agora, para aquário, você consegue fechar o ciclo de vida, será dele por quê? Porque assim, se ficar tirando do mar não dá certo. Não, sim, claro. Você consegue fechar o ciclo de vida dele em ambiente fechado? Assim? Hoje a aquicultura está muito avançada. Peixe-palhaço, por exemplo... Consegue, né? Consegue. Acho que na Federal de Santa Catarina a galera trabalha justamente com palhaço. Peixe-palhaço... Tem uma pesquisa até com o Grama Brasiliensis, tá? Ah, olha só. Grama Brasiliensis criado, já conseguiram, só que comercialmente ainda está engatinhando. Entendi. Tanto que um dos caras que eu quero trazer aqui é o Cássio. Ô Cássio, da AquaSmart... Cássio, você que cria peixe-palhaço, você tem que vir aqui para trocar essa ideia. O Grama Loreto é já reproduzido, o Brasiliensis estão naquela. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. O que você acha sobre a criação, cara, de organismos aquáticos para ornamento, né? Eu acho que a aquariofilia, né, o aquarismo, né, me corrija se eu estiver falando algum nome errado aí que não é minha área. Não, tá? Eu corrigi você, você é louco, velho. Ele tem um valor... Não, mas eu não sou especialista em aquarismo, não, tá? Ele tem um valor, digamos assim, educativo muito legal, né? Especialmente para a pessoa que não pode ir no rio, que não pode ir no mar. Eu acho que ele não deve substituir o ambiente. Eu acho que a experiência no ambiente, você mergulhar lá no rio em Bonito, você ir lá para o Amazônia, para o Pantanal, fazer um mergulho em Arraial do Cabo, no Arvoredo, e você ver o ambiente, o peixe na natureza... é o que realmente deveria incentivar as pessoas, mas nem todo mundo pode, por questão de custo, por questão de uma série de questões. E muita gente gosta de ter ali o seu animal. Assim que você tem gato, cachorro e outros animais, tem gente que quer ter o peixe, tem gente que quer ter o camarão, né? Então, só que são organismos que requerem um pouco mais de cuidado, porque eles estão em outro habitat, né? Eles estão na água. Então, o que eu acho é o seguinte, se a pessoa quer ter esse tipo de animal na sua casa ou na sua empresa, ou seja lá onde for, beleza. Mas cuida bem dele. Boa, né? boa. Contrata alguém que entende, né? Um Yuri, um biólogo, ou quem quer que seja. Não, é sério mesmo. Para ter uma... Porque eu lembro, eu tive aquário quando eu era guri. Beleza? Aí eu ia lá, comprei o aquário, tudo. O pessoal até dava umas dicas, sabe? Mas eu lembro, morria muito peixe. E assim, uma hora eu comecei a ficar com dó dos bichos, porque o peixe morria, eu não sabia por que morria. Aí eu ia na loja e falava, pinga umas gotinhas disso aqui, não arrumava nada. E aí chegou uma hora eu desisti. Eu desisti porque eu achei que não estava sendo legal do ponto de vista do sofrimento animal. Então o bichinho não estava legal, eu estava pegando alguma doença ali, sabe? Sim, sim. Então acho assim, quer fazer, faz, mas faz bem feito. Boa. Beleza? Boa. Faz ali, né? Escolhe um profissional aí que seja capacitado, que entende disso, para dar assessoria da mesma maneira que você vai cuidar bem do seu gato, da mesma maneira que você vai cuidar bem do seu cachorro, entendeu? Porque o peixe ou a tartaruga, o que quer que seja, são animais, são vertebrados, beleza? São animais que têm cérebro, que têm sistema nervoso, que têm sistema circulatório, que sentem dor, que sentem prazer, que têm sofrimento. Então, é cuidar bem do bichinho. Acho que é isso. Uma das coisas que eu gosto muito do aquarismo, e é diferente de você ter um gato de um cachorro, porque no aquário você tem que montar um ambiente para o animal. Exato. Né? O cachorro, ele vai ficar na sua sala com você de boa. Verdade. O teu gato também. O teu peixe, você vai ter que montar um aquário pro seu peixe. Um ecossistema. Você vai ter que montar um ecossistema para aquele animal ficar bem. Então, nesse ponto que eu acho que o aquarismo peca às vezes. Isso tá mudando bastante, viu? Não vou mentir para você. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito... Um biólogo falando graças a Deus é bizarro, né? Mas beleza. Não, mas isso aí não... Hoje, as lojas estão muito mais preparadas para ensinar, fazer o ciclo, né? Que é uma coisa que eu acho que até muito biólogo às vezes não entende. Para você manter o animal, você tem que ter aquele... Além de um ecossistema, você tem que ter o ciclo do nitrogênio montado, amônia, nitrito, nitrato. E não é uma coisa que você pegou, pôs e já tá pronto para bicho. Né? Isso que eu não entendia quando eu era guri, entendeu? Quando eu era jovem e tinha o meu aquário em casa. Eu achava que não precisava, que era só o peixe, a água,
um sistema de filtração e acabou. Comida e já era. E não é, né? É. Não é, ele tem o metabolismo dele, ele vai liberar todas as excretas, amônia, essa coisa toda, e isso tem que ser degradado, não pode voltar pro bicho, né? Isso é uma coisa que vem mudando. Eu não sei se é porque eu tô em São Paulo, eu acho que o aquarismo em São Paulo é bem forte. Legal. Não sei se eu tô meio mal acostumado com isso, entende? Não sei. Mas, por exemplo, você vai montar um aquário biotopo amazônico. Cara, você tem que ter planta, você tem que ter qualidade de água, Sim. é um outro nível de pH, né? Temperatura. Você quer pegar um peixe do rio Xingu, sei lá, do rio Madeira. O bicho nunca viu uma temperatura abaixo de 26 graus. Chega aqui em São Paulo no frio, cara, vai baixar a imunidade, o bicho vai morrer, parar de comer, né? O que eu vejo, sim, que os peixes estão tudo bem, assim, né? E não é uma água cristalina, né? Aham. Então, tipo, essa black water aí é por causa desses compostos da folha de amendoeira. Mas que faz parte do ecossistema, não é? Exato. Não, e isso que é legal, porque essa é a visão do biólogo, da bióloga. Isso que é o legal, assim, que você tem, porque você é biólogo, né? Sim, sim. Então, e aí é um mercado até, digamos assim, interessante para o biólogo, para a bióloga, e a gente não tem muito essa formação mesmo nos cursos de biologia. Mas sabe por quê? Diga. Remuneração do ramo pet é uma porcaria. Você acha? Nossa! Quer dizer, você acha não, você sabe, né? Nossa! É uma caca. É muito mesmo? ruim, é muito ruim. Mas assim, montar um aquário não é barato, né? Olha, posso te falar? Tem muito mito. Tem Tá. muito mito. Certo. Tá? Muito mito. É que assim, aquário é igual carro. Você pode ter um Celta e pode ter uma Ferrari. Todos vão te levar daqui pra cá. Certo. Então, é que eu bato o martelo aí em muita loja aí que o pessoal às vezes nem gosta de mim. Porque eu falo pro pessoal, gente, você não precisa montar um aquário marinho gastando 10 mil reais. Você consegue montar um aquário marinho pequenininho montando nem 1.000. Mas o importante é também contratar o profissional que vai realmente transformar aquilo num ecossistema legal, né? Só que sabe o que eu acho? Tá na mão, a pessoa não pode só depender do profissional para cuidar. Ela tem que saber. Tem que ter um certo conhecimento, né? O aquário tem isso, né? Tem. Você tem que ter um mínimo ali, tem que ter uma apostila, basicamente, assim, para entender o básico da coisa, né? Sim, sim. Me fala do seu ramo de pesquisa, cara. Vamos lá. Você trabalha com corais. Eu trabalho com corais, eu não trabalho com cultivo, né? Com criação. Tá. Eu trabalho com evolução e taxonomia de corais, principalmente. Já que você tocou nesse assunto de criação, você acha um empecilho hoje em pesquisa você ter os animais mantidos em cativeiro? Por que você acha? Por que não existe mais? Como assim? Porque eu vejo as pesquisas, tudo, o pessoal depende muito de pegar os animais e não tem tanta pesquisa relacionada a manter os animais. Tá. Não, aí depende em aquário. Depende da pesquisa também, né? Exato, depende da pergunta da tua pesquisa. Então, as perguntas que eu tenho, por exemplo, são em relação à evolução. Então, a gente tem que ir lá na natureza. E o coral tem uma coisa interessante, porque a maioria dos corais, das espécies, forma colônias. Então, diferente de um peixe, que eu tenho que remover o organismo inteiro, o coral, eu posso quebrar uma parte dele, eu ponho ela no álcool, no formol, em que quer que eu precise, e aquela parte regenera. Então, é um tipo de pesquisa também que ela não é tão destrutiva. Pô, é verdade. Né? Eu não tinha parado para pensar nisso. E com aquele pedacinho de coral, às vezes é coisa de 1 centímetro ou 2, eu já consigo fazer extração de DNA e fazer a inferência evolutiva que eu quero fazer. Então, a gente também está caminhando na pesquisa para ter menos coleta de material na natureza. Da mesma maneira que a galera que faz cultivo, criação de coral, geralmente pega um pedacinho lá e aí vai quebrando eles, né? E vai deixando crescer, porque o coral tem essa característica, você não precisa ficar reproduzindo ele. Brota, né? Ele faz brota, um brotamento, né? literalmente é um brotamento. Então você pega um pedaço, sei lá, de uns 5 centímetros, corta em pedaços menores, põe eles ali, cada um deles vai dar um clone, na verdade, né? Então o coral tem essa vantagem. Então o que a gente está interessado em corais é trabalhar com a evolução desses animais. Quem que é ancestral, quem que é descendente, de que oceano for. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com corais que vivem em água rasa, que são esses mais conhecidos da galera, que vivem em Recife de coral. Zoantos? Zoantos não seria coral, na verdade. Isso que boa. Ele é um parente de coral, tá. Né? Mas ele é um zoantídeo, né? Os zoantos, a palitoa são zoantídeos. Por que o zoantos não é tecnicamente um coral do ponto de vista científico estrito? É porque ele não vai ter o calcário, o carbonato de cálcio, tá?
para ser coral tem que ter o carbonato de cálcio mesmo, que é o caso do coral-sol, que é o caso do coral Iamo-Pedra de Iemanjá, coral-cérebro, essa coisa toda, beleza? E o grupo de corais que eu trabalhava, e trabalho até hoje, tem tanto na água rasa, no rasinho, quanto lá nas profundezas, entre 200 e 1.000 metros de profundidade. E aí eu coletei tanto no fundo quanto no raso, né? O fundo foi mais com submarino e até com... Desculpa te cortar. Não, Deve ter uma variação absurda de zooxantela. O do fundo não tem nada. Não tem nada. Porque... Depende totalmente de absorção do que ele come, exatamente. Porque o coralzinho tem boca, né? Sim, sim. Só que assim, os lá do fundão, realmente, como não tem zooxantela, não tem fotossíntese. Ele depende somente do que ele come, da superfície não. E é a mesma espécie. Tem uma outra que pode ou não ter zooxantela, então ela vai viver tanto no raso quanto no fundo, mas a maioria não. Os bichos do fundo são outras espécies. Que top. E aí o que eu investiguei é como é que eles são relacionados evolutivamente. Um grupo aí que tem 65 milhões de anos, e o que eu descobri é que esse grupo surgiu primeiro no fundo, lá além de 200 metros, e diversificou para água rasa. E esse tipo de coisa a gente consegue fazer coletando pedacinhos pequenos do coral. É uma coisa que não é tão destrutiva assim. E sequenciando DNA. Então eu vou lá e sequencio o DNA dos bichos. Então. E a galera faz isso com peixe, faz isso com o Mário De Pina, que é um professor aqui da USP. Ele trabalha com evolução dos bagres. Ou seja, que o cascudo faz parte aí desse grupo maior, né? Sim. Que é Siluriforme, se eu não me engano. Então ele é um especialista na evolução de Siluriforme, que tem... né, o pintado, o jaú, essa galera toda. Então, acho que o cascudo é até mais derivado. Eu não sei. Eu acho. Eu acho que o fóssil mais antigo do cascudo é coisa de Mioceno, sei lá, 20 milhões de anos atrás. Não é tão... O Mário De Pina é interessante, que ele foi professor meu na USP. Né? Eu adorava as aulas dele. Pô, eu quero... Depois você me passa o contato que eu vou encher o saco dele. Eu quase pedi estágio para ele, sabia? Sério? Quase pedi estágio. Então, é até possível que eu fosse trabalhar com... Que legal. Com bagres aí um dia. Mas o que aconteceu é que eu fiz um curso no Centro de Biologia Marinha da USP, em São Sebastião, e ali eu gostei de um trabalho com águas vivas. E água viva é parente de coral, né? Então eu comecei com água viva. É um coral solto, né? Um coral solto que fica nadando. Praticamente, né? E aí eu acabei indo pros corais, que é o que eu trabalho. Que legal, muito massa, cara. E corais, assim, tipo, muita gente fala, no Brasil não tem coral. Tem menos, se você for comparar com sei lá, um índico, por exemplo. Perfeito. É óbvio que tem menos espécies, né? Mas existem algumas espécies muito importantes aqui no Brasil. São poucas, mas existem. Com certeza. Né? Então, assim, ó, o que é importante a galera entender? Você não precisa de muitas espécies de coral para formar um recife de coral. Falando agora dos bichos de água rasa. Então, lá no Indo-Pacífico, tem mais de 600 espécies desse principal grupo de corais chamado Scleractinia, tá? Quando a gente vem para o Caribe, esse número já cai para em torno de umas 60. É 10% somente, tá? A base evolutiva deles foi lá? Eles provavelmente... Por isso que tem mais? Exato. Então, provavelmente surgiram, né, no Indo-Pacífico e se diversificaram mais por lá. Tá. Né? Então, tem muito mais ilha também naquela região e é muito maior. O Atlântico, a gente ainda teve uma extinção de corais há cerca de 3,5 milhões de anos, quando fechou o Istmo do Panamá. Então, o Atlântico chegou a ter em torno de 120 espécies de corais, só que com essa grande extinção, o número caiu para torno de umas 60, 65. E vindo agora para o Brasil, no Atlântico, no Brasil a gente tem em torno de 20 espécies de corais formadoras de recife somente. Só que com 20 espécies de corais, você consegue formar um recife de coral. Então, os recifes de abrolhos, no sul da Bahia, que são maravilhosos, são formados por 20 espécies de corais. Os recifes do Caribe são formados por 65 espécies de corais. Os recifes lá da Grande Barreira de Corais na Austrália são formados por 400 espécies de coral. Então, a gente só tem que entender também que ter mais coral é bacana, mas mesmo lugares onde você tem poucas espécies de coral, que é o caso do Brasil, eles são suficientes para formar esse habitat chamado recife de coral, que é onde vão viver vários desses peixes aí que eu estava mostrando no livro, que a gente estava conversando no livro. Então, o fato da gente ter poucas espécies de corais rasos, de água rasa no Brasil, não é um problema, não deve ser visto com maus olhos, porque
você não precisa de muita espécie de coral para fazer um recife. E o Brasil é prova disso. É muito legal. Mas você sabe que eu acho que também muito influencia nisso? Eu vou falar do aquarismo, né? Claro. Por que será, né? Os corais brasileiros têm algumas peculiaridades que meio que não se encaixam com corais do Indo-Pacífico, por exemplo. Uhum. Por causa de qualidade de água, parâmetros em geral, né? Certo. O Brasil tem muita influência de água doce, né? Água mais suja. Suja entre aspas, né? Turva, né? Uma água mais turva, Exato. que não vai proporcionar um surgimento de corais que dependam tanto de zooxantela. Então, isso tem a ver? Que eu tô falando é besteira? Não, tem a ver sim. O Brasil, realmente, na costa brasileira, a gente tem uma água menos cristalina próxima à costa, mesmo no Nordeste, em determinadas épocas do ano, por conta de muito sedimento de rio. E esse sedimento, mas os corais brasileiros estão adaptados para isso, tá? Então, mesmo a água não sendo tão cristalina, o coral consegue sobreviver sim. O que a gente não tem no Brasil, digamos assim, o tipo, a forma de coral que a gente não tem tanto aqui, são aqueles corais ramificados. As acróporas, né? Acróporas, as acróporas. Então, eu não tenho de acrópora aqui. Esse gênero acrópora ou acropora é o que a gente não tem no Brasil, que tem no Caribe. Caribe tem 3 espécies, tá? Na verdade são 2 e a terceira provavelmente é um híbrido, enquanto que lá no Indo-Pacífico tem 70 ou mais de 100. Então, o que a gente não vai ver num mergulho, num recife brasileiro, tipo em Abrolhos, são aqueles grandes corais ramificados. Com exceção do grupo de corais que eu trabalho no meu laboratório, que são os corais de fogo, que são hidrocorais, eles queimam muito, por isso que tem esse nome coral de fogo, se você botar a mão neles. E eles basicamente pegaram o nicho da acropora no Brasil. Tá? Então a gente vai ter esse bicho. E esse é um coral legal, porque ele é um coral que cresce rapidamente. Tanto o coral ramificado, ele cresce rápido, ele pode crescer 10 centímetros linearmente por ano, inclusive. Caraca. Tanto uma acropora quanto um... Nossa, deve consumir um cálcio lascado para ter no aquário. Bastante, porque o coral cresce devagar quando ele é na forma de um domo, assim. Sim, né? sim. E o ramificado cresce mais. Então, dá uma estiolada, né? Os recifes brasileiros são muito únicos, porque a gente não vai ter acropora, a gente vai ter o coral de fogo em vez da acropora, e vai ter corais que são adaptados para uma água mais turva, com mais sedimento, né? Então a gente vai ter muito coral cérebro, coral com pólipos grandes, né, que conseguem fazer uma limpa melhor desse sedimento. A gente não tem muito coral com pólipo pequenininho. Né? Pólipo, para quem não sabe, é a boquinha do coral com os tentáculos ali. Né? O fato dos corais brasileiros terem evoluído numa água mais, gente, entre muitas aspas, uma água mais suja, uma água mais quente, os tornam menos sensíveis ao branqueamento que está acontecendo no Indo-Pacífico. Muito bem. Isso tem a ver ou é brisa minha? Não, essa é uma pergunta muito legal. A galera está estudando isso agora. Os corais brasileiros branqueiam também. Tá. Só que algumas evidências indicam que eles voltam com um pouquinho mais de facilidade do branqueamento. Entretanto, e aí resultados que estão saindo agora, pesquisas estão saindo agora, esse último branqueamento que a gente teve aí nos últimos anos pegou pesado os corais lá de Alagoas e de Pernambuco, de forma que, Yuri, a gente vai, nos próximos anos, a gente vai ter uma resposta melhor a essa tua pergunta, assim, sabe? Porque a gente tem uma hipótese que eles podem aguentar melhor o branqueamento, mas do último branqueamento a coisa não foi tão boa, não. É que o negócio tá ficando tão feio que até os corais mais resistentes estão... A gente tá começando a ter o que a gente chama de uma mudança de fase, de ter uma mortalidade tão grande de corais que eles vão sendo substituídos pelas algas que crescem mais rápido. E aí é difícil voltar pro coral depois, porque uma vez que a alga domina, o coral já não tem mais o chão para ele assentar, porque é só alga, entendeu? Nada contra a alga, eu gosto de alga, mas assim, há uma chance dos recifes de coral mudarem profundamente nos próximos anos, tanto no Brasil, quanto no Caribe, quanto no Indo-Pacífico, por conta de aumento da temperatura da água do mar, que causa branqueamento ligado à mudança climática. Infelizmente o ser humano lascando tudo, né? E o que é interessante, esse meu objeto de estudo, que é o coral, é o exemplo mais contundente que a gente tem de um efeito realmente, né, ligado ao aquecimento, à mudança climática em cima de organismos. Porque outras coisas a galera fica debatendo, mas a coral não. A frequência de branqueamento de coral aumentou
enormemente nos últimos anos. A gente teve um em 98, né? E depois já teve outro em 2010, outro em 2014, a 2017 e agora nos últimos anos também. Então, né, o que o aquecimento global está causando é um aumento na frequência de eventos extremos, como é o caso do branqueamento de coral. Isso é preocupante. E acaba gerando muitos problemas também para todo um ciclo, né? Porque tem muito peixe que depende do arrecife de coral. Exato. Para a criação, né? Exato. É a casa dele. É igual mangue, né? Mangue é um tipo da coisa que é pouco valorizada, Exato. só que o pessoal não tem noção como é importante para o mar inteiro um mangue, né? Porque tanto o mangue quanto o recife de coral, ele, berçário, né? ele forma o ambiente, entendeu? Ele forma o ambiente onde a vida marinha vai se procriar, por exemplo, que é o caso do mangue e dos manguezais. É o berçário, que nem você falou muito bem. E o recife de coral é um berçário de maneira semelhante, tá? É um berçário e um lugar onde os organismos adultos vivem também. Então, se acabar, acaba não só o coral, acaba tudo que está junto com o coral. Acaba o ecossistema. Sim. E um ecossistema que abriga ou abarca até cerca de 50%, né, de 25% a 50% da biodiversidade nos oceanos. Nossa, é muita coisa, né, meu? É muita coisa, É estão muita falando coisa. de centenas de milhares de espécies. Muita coisa. Então, por isso é uma coisa preocupante, né? E isso impacta absurdamente também na própria economia da pesca, né? Claro. É o tipo da coisa que os caras vão fazendo, mas não se toca que a gente vai ser prejudicado. Exato. Né? Você vê esses resorts maravilhosos. Não o Taiaiá, né? O Taiaiá é outro, esse aí. Esse é outro. Esse aí Esse precisa de muito dinheiro pra ir lá. O Taiaiá é mais coisa ligada à criação de laranja, até falar. Brincadeiras à parte. Brincadeiras. Melhor a gente não falar isso, senão um careca vai não gostar, vai tirar nosso vídeo do Brincadeiras. Tem um careca aí que não. Vamos sair da parte botânica, voltar para a parte marinha. Mais resorts à beira-mar, né? Seja no Caribe, no Brasil. A galera quer um lugar bonito, quer um lugar onde tem recife de coral, onde tem essa proteção de costa dado pelo coral. Então, uma vez que você não tem mais o recife de coral, você vai com certeza ter um impacto bastante grande, não só na pesca, no turismo também, que é uma atividade que gera bilhões de dólares, de reais, anualmente em vários países, tá? Então, é uma coisa preocupante em diversos aspectos, não só do ponto de vista biológico do ecossistema, mas do ponto de vista econômico, que nem você falou. E outra, né? Vou puxar um pouco para o aquarismo. Bora. A parte de business, de grana relacionada ao aquarismo, também é importante. Claro. Porque se você for parar para ver o quanto que uma Tailândia da vida, sei lá, algum país assim que dependa muito, Austrália, que dependa muito de venda de animais aquáticos, de corais mesmo, né? Cara, isso vai impactar neles também. Isso, mas nesse caso, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da gente realmente avaliar essa atividade. Porque, pelo menos algumas dessas atividades são potencialmente prejudiciais, Sim, sabe? claro. Se você faz uma coleta excessiva. Né, o que eu defendo, quando a gente está falando de aquarismo e aquariofilia, é você ter o cultivo desses animais, se for possível, excito a mesmo, criação. né? Ou, se você não tem, né, se você faz a remoção do organismo da natureza, você tem que ter um plano de manejo muito bom, né, que é o que na pesca, né, a galera faz também, faz ou não faz, que é você tirar, ou você remover numa escala suficiente para que esse organismo possa repopular aquela região. Mas sim, com certeza, né, terá um impacto nesse tipo de atividade também. O pirarucu, por exemplo. O pirarucu foi salvo porque a galera começou a ver que é Exato. gostoso, né? Exato. O pirarucu, que é um peixe gigantesco, um peixe símbolo. Gostoso pra dedéu, você já comeu? Já comi. Uma delícia, nossa. Mas assim, tava chegando, assim, próximo à extinção, entrando em risco de extinção, porque a galera tava pescando até o último. O que tá salvando o pirarucu? É a criação do pirarucu. Entendeu? Então, a aquicultura, ela é muito legal, porque ela é a única saída, na verdade, se a gente quer continuar consumindo peixe e frutos do mar. Porque 8 bilhões de humanos no planeta Terra, se todo mundo quiser comer camarão, salmão, uma série de coisas, vai dar acaba esses bichos no oceano. Então, a única maneira desses animais não terminarem, não acabar com eles, tanto em rio quanto no mar, é a gente criar. Tem problema na criação? Tem, claro que tem. Não estou dizendo que tem, que daqui não tenha. Mas é menos problemático você fazer o cultivo desses animais
do que você tirar até o último indivíduo da natureza. Sim, claro, sacou? com certeza. Porque assim, nada, sabe, Yuri? Nada que a gente faz, né, seja na cidade, no campo, no mar, tem zero impacto. Não, claro. Não claro. existe zero impacto. Aí a questão é ver o quanto de impacto você vai fazer. Exato. Né? Então o que eu defendo é o seguinte: tudo que a gente faz tem impacto na natureza. Tudo. Absolutamente tudo. O grande desafio é a gente escolher as atividades Dá menos impacto. que tem menos impacto. Justo. Então, entre você tirar até o último indivíduo da natureza e você ter um cultivo que tem um impacto também, eu escolho o cultivo. Tá? Então, por exemplo, eu como salmão. Eu como salmão de cultivo. Beleza? Chile, né? Do Chile que Chile, ele vem. né? Tá, tem problema no cultivo no Chile? Tem problema no cultivo no Chile, mas é melhor ficar tirando até o último salmão da natureza. Tá? Então, esse é um debate interessante, que às vezes a galera simplifica demais, eu acho. Sim. Não, é o tipo de papo que não dá pra simplificar. Exato. Não é tipo, isso é isso e acabou. Não, não é. É uma ramificação, assim, monumental de problemas, riscos, e você tem que fazer uma gestão de risco. Perfeito. Né? E, por exemplo, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Eita, polêmica, hein? Bora, vamos lá. Não, então... Porque assim, tipo, não sei se estou falando besteira, me corrija se eu estiver errado, mas assim, é muito complicado barrar, Certo. não é? Uhum. Infelizmente a gente vive num mundo capitalista que tem que gerar petróleo, tem uma demanda, então, tipo assim, o ideal é pesquisar, é óbvio, Certo. fazer um estudo o mais sério possível para diminuir o máximo possível os riscos. Né? Exato. Mas o que você acha? Estou falando besteira? O que você acha? O Não. que você tem a sua posição em relação a isso? No mundo ideal, a gente deveria estar trabalhando arduamente para mudar a matriz energética. Sim. Certo? Sim. Só que isso não está acontecendo e ainda vai demorar um tempo. Então a gente está numa fase que a gente depende do petróleo mesmo. E aí escolhas têm que ser feitas. A gente quer comprar esse petróleo de outros países, beleza? Ou a gente quer produzir o nosso próprio petróleo. Então a saída que se achou, né, que acredito que tenha sido a melhor, é você ter todo um licenciamento bem feito para esse tipo de exploração. Então o que aconteceu em relação à margem equatorial até agora é que não está na exploração ainda, tá? Sim. É que o IBAMA autorizou uma perfuração, algumas perfurações. Sondagem, né? Sondagens, exatamente. No intuito de pesquisar se realmente tem esse óleo que a galera acha que tem. Só que só para isso já teve todo o requerimento de você ter um plano de mitigação para um eventual vazamento. Então a coisa foi feita de uma maneira séria naquela região. Mas então assim, você perguntou a minha opinião. Minha opinião é assim, se a gente pudesse, bora fazer mudar a matriz energética. Só que ela é difícil, tanto do ponto de vista técnico, sim, quanto do ponto de vista econômico, porque tem toda uma indústria e uma quantidade de empregos que dependem da exploração do petróleo que vão ter que ser alterados também. Então, não tem solução simples nessa história. Tá? Isso que é duro, né? E isso é uma coisa que às vezes eu na faculdade brigava muito, cara. Porque assim... Porque fica muito na viagem. Fica na utopia. Na utopia, perfeito. Entendeu? Exato. E assim, gente, beleza, você tem que pegar ônibus pra ir pra escola, você tem que pegar ônibus, você depende do ônibus trazer comida do interior pra cá. Perfeito. E assim, tipo, eu também concordo, se dependesse pra andar de bicicleta todo dia, eu andava, mas assim... Eu acho assim, né? Sabe o que eu acho, Yuri? Eu gosto de pensar em utopias. Não, beleza? Justo. Só que chega o momento da ação, a gente precisa do pragmatismo. Beleza? E aí, então, assim, é aquela coisa. É a gente refletir sobre utopias em relação à economia, em relação ao meio ambiente, e a gente agir com o pé no chão, com pragmatismo, com base que pode ser feito naquele momento, né? Mas a galera que fica só na utopia... Eu não tô nem criticando, é legal que tem uma galera que fica na utopia porque dá um balanço na discussão, certo? Mas tem que lembrar que, assim, porque o que eu vejo? Eu vejo muita incoerência, porque às vezes a mesma galera que está na utopia está fazendo uso do recurso fóssil, por exemplo, porque derivado de petróleo não é só combustível. Asfalto, plástico. Isso aqui, ó. Isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo. Se bobear, você tá até comendo o resto de petróleo. Então, né? Esse mouse aqui é petróleo, cara. Isso aqui, ó, essa faixa aqui, entendeu? Então, é uma coisa complicada. Eu acho assim, você identifica o problema, isso é fácil. Mais difícil é identificar a solução. Então, beleza. Se você quer apontar um problema em algum lugar, aponta a solução também.
E aí isso é mais complicado. Então muita gente sai criticando uma determinada, seja exploração de petróleo, seja uma série de coisas, mas não aponta a solução. Então, por exemplo, vamos pegar a pesca. Qual é a solução para a pesca? É a aquicultura. A aquicultura é a solução. Aí uma galera cai em cima da aquicultura que tem... Não, porque é tilápia, porque é tilápia. Mas aí o que é menos impactante? Esse é o debate que a gente tem que fazer. Uma coisa da tilápia que eu vejo muito pessoal falando, e eu concordo com a crítica. Tilápia é um capeta. Exato. Você joga na água salgada, ela vive. A tilápia é um bicho assim muito danoso. Mas existe outra. Vamos usar a espécie nativa. Tá, tudo bem. Legal, no mundo ideal seria perfeito a gente usar tamba, usar. Mas sei lá. Certo. Então, mas ele vai ter a engorda rápida? Ele vai ter a qualidade de qualquer água para viver? Então tem esses poréns que às vezes eu fico meio puto. Na faculdade eu brigava, cara, porque assim, eu fiz uma faculdade particular. Você é mais o pé no chão, assim. Sou, gente, porque assim, beleza, tudo bem. Mas, gente, se você, vamos supor, vamos proibir tilápia no Brasil. Isso é loucura. Mas tem gente que defende. Aí eu pergunto, tá, mas e a base alimentar de trocentas pessoas, como que vai fazer? Perfeito. Você tem uma espécie que vá suprir a espécie tilápia dos mesmos parâmetros de tudo que ela promove? Não. Então, e aí? Não, mas ela... Entende? Entendo perfeitamente. É foda. É foda, entendeu? Não, de novo, assim, eu acho legal que a gente tem esse debate. Né, que a gente tem a galera de um lado, a galera do outro. Acho o debate importante, sendo respeitoso, né? Claro. Mas no fim do dia a gente tem que botar o pé no chão e ser pragmático, né? No fim das contas. Uma coisa que eu fico puto. Desculpa a palavra aí, gente. Eu fico puto. Fala aí. Eu chamei já alguns políticos pra vir aqui. E aí? Cara, políticas públicas ligadas a meio ambiente são renegadas à esquerda. Ponto. Só que a esquerda, assim, eu não vou nem falar que eu sou de esquerda nem de direita. Eu acho que você tem que pegar pontos bons de cada uma e usar. Perfeito. Eu não sou cabeça fechada. Eu tendo a ser um pouco mais de direita. Mas eu não vou falar, não, isso foi um político de esquerda que falou, não vou nem ouvir, dane-se, tchau, você é de esquerda. Comunista! E sai. Não é isso que eu quero. Tem que ter abertura, né? Mas eu sinto falta, nas políticas públicas, um debate sério no âmbito ambiental. Isso ficou renegado à esquerda e a direita não quer falar porque é coisa de esquerda e fica uma bagunça desgranhenta. Perfeito. Você concorda com isso? Concordo, não só na área ambiental, em várias áreas. A galera não senta pra conversar. Não senta, cara. E assim, diferentemente de você, às vezes a galera de um espectro não aceita uma ideia boa do outro. E isso empata, né? Porque a gente é muito tribalista como ser humano. É verdade. Então você fecha num grupo, mesmo que o outro grupo tenha uma ideia boa, você não vai querer. Não dá o braço a torcer porque aquela ideia, só porque é do outro grupo, sacou? Então, enquanto a gente não trabalhar nisso, que é o que nos Estados Unidos a galera fala, é ir pro outro lado do corredor. Então você tem por exemplo, direita e esquerda, beleza? Tem um corredor aqui no meio, que não é o centrão. Centrão é uma outra não coisa. Não é nada, né? Centrão é um outro negócio, sim, tá? sim. Mas assim, a galera que realmente é direita, realmente é esquerda. A galera tem que cruzar esse corredor, entendeu? Sim, tem que trocar ideia. Eu vou conversar com esse aqui, eu vou conversar com esse aqui. Claro que tem todo o espectro. Vai ter a galera da extrema direita, da extrema esquerda que não vai fazer isso. Sim. Mas a galera que está mais no centro-esquerda, mais centro-direita, que eu imagino que seja a maioria, eles têm que dar... Tomara! Espero. Não sei se é a maioria, mas espero que seja. E aí esse papo falta, assim, sabe? Falta pra caramba, né? Falta mesmo. E eu noto que, tipo assim, ficou renegado à esquerda, a direita não quer nem tocar no assunto, cara. Mas eu acho que é digamos assim, um nicho, um campo... Mais de esquerda? Não, né? Que a direita deveria tocar. Sim. Né? Por que não? Né? Então é uma coisa importante, é importante pro país. Então. Ó, eu mandei mensagem. Pessoal do MBL eu mandei mensagem. Pessoal do PSOL eu mandei mensagem. Cara, manda alguém, cara. Vamos trocar ideia. Faz até eu debate, recebo, cara. Não, debate não, pelo amor de Deus. Debate não, pelo amor de Deus. Coitado dos meus peixes aqui, não, debate não. Mas, ó, fica o convite. Você aí que é político, agora vai chegar a eleição. Vem aqui, mano, vamos trocar ideia. Não é? Boa. Eu acho válido, cara. Vamos falar sobre preservação ambiental. Vou ser crítico tanto à esquerda como à direita. Exato. Então... Eu também, eu recebo, não é nem hate, tá? Mas eu recebo crítica dos dois lados também, porque assim, se tem uma coisa que eu não concordo, eu falo, né? Sim, mas tá certo. Independente de quem seja. Exato. Aí fica nesse joguinho de time, sabe, mano? Não, eu não vou falar de preservação porque isso é coisa de comunista. Gente, pelo amor de Deus, loucura, mano. Né? Loucura.
Ah, mas... Depende. Esse ar que a gente respira, a qualidade da água, a água que você toma todo dia, da torneira, o seu ar. Cara, é isso que a gente está falando no fim das contas. Então, é a qualidade do alimento que você tem na sua mesa, se ele vai ter veneno agrotóxico ou não vai ter. Então, cara, eu vou te falar que eu morei um tempo em Portugal, né? É brutal a diferença dos produtos, assim, pra comer lá, cara. Como assim? Tanto de custo, como de qualidade. Lá, a bolacha de chocolate é chocolate, não é sabor chocolate. Ah, tá. Entende? Tipo, eles dão muita... ração de peixe. Ração de peixe que aqui, eu não vou falar marca, né? Mas só um exemplo, que aqui é lotado de corante. Lá é proibido o corante. Tem corante natural, beta-caroteno, essas coisas assim. Certo. Então a ração fica vermelhinha, fica por causa dos corantes naturais. E aqui muita ração vendida como top tem mais corante do que proteínas. Caraca. E isso é uma coisa que entraria nas políticas públicas, né? E tem ração tipo orgânica, assim, a galera vende? Tem, só que aqui no Brasil não dá. Muito caro, né, cara? Não tem mercado. Não tem mercado. E outra, o transgênico veio com tudo, né, cara? Hoje tudo tem transgênico, não tem jeito. Entendi. Existem algumas rações. É que eu não vou falar marca porque eu não tenho certeza, mas existem algumas rações nacionais que estão vindo com uma linha mais natureba, assim, sabe? Tá. E eu até gosto, não vou mentir, não. Legal. Porque... Peixe gosta? Gosta. Eu faço patê aqui pros meus peixes comer. Eu sou chato ao ponto dos cascudos que eu faço a ração deles. Olha só. Com agar-agar, atum. Que legal. Eu faço, Você não tem interesse em vender? Ah, não, porque é muito específico, né? Ah, tá. Sei que se alguém quiser, eu vou até fazer um vídeo no YouTube depois ensinando. Mas não tem, assim, um grupo de cascudófilos, assim? Cara... Ou não tem, não? Eu sempre achei os cascudinhos tão simpáticos. Cara, é que assim, no Brasil, eu acho que os plecos, né? Até o nome lá fora é diferente, né? Como é que é? Lá eles chamam de plecos. Plecos? Os plecos, né? É o gênero? do plecostomos, né? Por isso que vem do plecos, né? Entendi. Mas aqui é cascudão. O cascudo no Brasil é muito renegado. Ah, não, esse peixinho aqui limpa o aquário. Sabe? É verdade. É né? verdade. Eu lembro Bota um cascudinho que o seu aquário não vai ficar sujo. Você vai limpar o vidro, né? Cascudo não come cocô, né, gente? Pelo amor de Deus. O cascudo vai comer biofilme, vai comer resto de ração. Mas ele também não vai fazer milagre, você vai precisar de um filtro, né? Exato. E isso é muito renegado, assim, infelizmente, sabe? É mesmo. Infelizmente, cara. É um bicho tão legal, cara. Eu sou suspeito, né? Vê a boquinha dele ali, né? Eu sou suspeito, cara. Nossa. Você tá vendo, né? É que você não viu ainda as criações, os filhotinhos, você não viu. E me tira uma dúvida de ignorante em cascudo aqui, tá? Todo cascudo é cascudo, ou seja, todos eles têm, assim, eles são mais... Sim, tem alguns com mais placas ósseas, menos placas ósseas. Mas todos têm, tá. Todos vão ter a base evolutiva, assim, de corpo. É muito parecido. Muito parecido. Tanto os pequenos como os maiores. Loucura, né? 1000 espécies com um plano de e assim, e é legal porque são endêmicos da América do Sul e América Central. Essa era a minha outra pergunta. São endêmicos aqui. Assim, hoje em dia até existe cascudos nos Estados Unidos, só que é tudo bicho invasor, né? E o Sul vai até onde? Vai até a Argentina, não? Sim, Uruguai tem cascudo, tem um cascudo que aguenta até um clima um pouco mais frio. Que massa. Só que o grosso mesmo é Nordeste, Norte e Pantanal ali, né? Que é o foco que tem mais cascudos. Tipo, quantas maiores espécies chegam? O maior eu acho que é o Strix, se não me engano, bate 1 metro. O quê? Bate 1 metro. E dá o quê? Deve dar uns 5, Depois 7 quilos. Eu vou colocar nos vídeos aí as fotos. Cascudo? Fazia ideia. Dá mais de 5 quilos o bicho deve. Não, fica gigantesco. 10, 15 quilos. E carne de cascudo é uma delícia, viu? Imagino. Eu nunca comi. Aqui, tem um filézão aqui em cima, assim. Uma delícia. Eu sou de Blumenau, né? Santa Catarina. E lá no Itajaí Sul tem os cascudos também. E a galera pesca pra fazer caldo. Caldo de cascudo. Sim. No Uruguai tem muito cascudo bonito. Olha só. Uruguai tem, Argentina tem. Só que vai tudo pra fora. Tudo pra fora. Mas pra comer ou pra Não, aquariofilia mesmo. Aquariofilia. A aquariofilia na Europa, na Ásia a parte de aquariofilia de cascudo, né? É muito rica, cara. Eu fui ver bicho brasileiro fora do Brasil. Olha só. É bizarro, né, cara? Aí volta pros peixes de água doce também. Os peixes de água salgada. Um dos peixes mais bonitos que eu acho são tudo brasileiro. E aqui o pessoal tem um preconceito lascado com peixe brasileiro, cara. Mas vamos criar eles, né? Mas vamos criar eles aí. Não, aqui eu quero colocar um tricolor e um centropig, certeza que eu quero colocar aí. Brasileirinho. Centropig tem aqui. Tem também? É lindo, é um peixinho, é um anjo anão, né? Isso, Coisa linda, cara, linda. Cara, mais uma vez, os peixes brasileiros não deixam nada a desejar dos peixes de fora. E você mergulha? Não, eu não sei nadar, você acredita? Não acredito.
Não, tem que ir lá, uma hora você vai pra Santa Catarina, você vai fazer um mergulho ali. Nossa, meu, o Na verdade, Brasil... não precisa. Não, é bom saber nadar. Nadar é bom saber, senão né? é melhor não saber nadar um pouquinho. Preciso aprender a nadar, olha que coisa feia. Não precisa ser campeão de natação. Sim, assim, sim, mas precisa ter uma noção, né? Precisa conseguir ficar na superfície, né? Isso é importante aí você ter. E o que eu ia perguntar mais? Ia falar sobre os corais, a gente conversou, né? Perfeito. Você mergulha? Eu mergulho. Você deve ter visto coisa muito legal, né? Eu mergulho já há uns 30 anos. Assim. Ah, quase nada. É que, assim, com a minha família, eu sou de Blumenau, né? A gente sempre passava o verão numa cidade chamada Porto Belo, que fica ali perto. E a gente tinha um bote. E com esse bote eu saía nos costões com a máscara ali e ficava mergulhando livre. Quando eu tinha uns 16 anos, aí eu fiz o curso para mergulho autônomo, que é com um cilindro. E aí eu mergulho desde então. Só que eu não sou um mergulhador assíduo, ou seja, eu mergulho desde 91, isso é mais de 30 anos, né? Isso é quase 40, sei lá, enfim, 35 acho que é. Então eu mergulho, assim, eu fiz o curso há muito tempo. Só que eu não sou tipo aquele cara que vai todo mês mergulhar. Tá? Então, por exemplo, já faz uns anos que eu não caio de cilindro, mas aí no meio desse tempo todo eu fui em vários lugares mergulhar. Comecei lá em Santa Catarina, depois fiz o mestrado aqui em São Sebastião, em São Paulo. Então mergulhei ali na Ilhabela. Tem ponto legal de mergulho aqui no estado de São Paulo? Tem, né? São Paulo tem um dos melhores pontos, na verdade tem vários, mas tem 2 dos melhores pontos de mergulho do Brasil. Sério? Um deles é o Parque Estadual ali da Laje de Santos, que é perto, né? Não é longe, não, né? mas assim, é basicamente uma pedra, uma rocha. Sim, sim. Que fica longe da costa, água claríssima, raia manta, raia chita. Manta não é toda hora que tem, tá? Sim, sim. Uns peixes bonitão, porque lá não pode pescar. Então lá você tem uma galera que vai até, mas não pode. Queimada Grande tem alguma coisa ali também? Aí você tem a Queimada Grande, só que a Queimada Grande tem pesca. Tá? Mas a queimada você só não pode descer na ilha, né? Exato, porque tem cobra. Das cobras, né? A jararaquilhoa, né? Exato, mas aí você vai ter o Parque Estadual da Laje de Santos. Tá. E o segundo, você vai ter... agora fugiu o nome. Alcatrazes. Alcatraz. Que é ali perto de São Sebastião. Sim. Que era um lugar que a Marinha fazia exercício de tiro, mas hoje é uma unidade de conservação também. Chega a ser mais legal que tipo Abrolhos da vida, Fernando de Noronha? É diferente. Mas em termos de peixe, você vai ver mais peixe em Alcatrazes ou na Laje de Santos do que em Abrolhos. Caraca! Você vai ver tubarão em Alcatrazes, cara. A galera tá vendo tubarão martelo ali no mergulho. Que da hora. Tubarãozinho, não é nada gigante, não vai comer você não. Mas é muito legal. Abrolhos, qual é a diferença? Você vai ver muito mais coral. Então, o fundo marinho em Abrolhos... É mais bonitão, assim, né? Ele é diferente. É questão de gosto, né? É questão de gosto. Você vai ver 20 espécies de corais em Abrolhos, ou quase 20, enquanto que em São Sebastião, ali em Alcatraz, você vai ver 2 ou 3 só. Beleza? Então, assim, é um ambiente de costão rochoso, que você vai ter em Alcatraz e na Laje de Santos, mas o litoral de São Paulo é lindo. Alcatraz, Laje de Santos, Queimada Grande, Ilhabela, Ubatuba tem pontos de mergulho maravilhosos em São Paulo. É lindo. Legal. Engraçado, eu tenho na minha cabeça que estado de São Paulo, ou de São Paulo para baixo aqui, não tem tanta biodiversidade. Tem sim. Porque a maioria dos pescadores de peixe ornamental é Bahia, Espírito Santo. Eu acho que é por isso que eu tenho isso na cabeça, não é? Eu tenho um colega chamado Sérgio Fleta que trabalha justamente com os peixes, né? Então, assim, o pico da biodiversidade para peixe é a região do Espírito Santo mesmo. Tá? Por acaso é ali, não é nem o Nordeste, não. É a região do Espírito Santo. Agora, São Paulo não perde muito pro Nordeste, não. Sério? São Paulo é top para peixe. São Paulo é um dos melhores lugares para você ver peixe marinho no Brasil. Que da hora, que da hora. Eu acho... Abrolhos também é, tá? Não, sim, nada... não, sim, sim. É porque eu acho peixe grande você vai ver mais aqui do que em Abrolhos. É porque eu acho que eu tenho isso de peixe ornamental, que os fornecedores são de lá, e na minha cabeça é tudo lá, entendeu? Entendi. Por sarampinho. Tem sarampinho pra cá também? Tem. Você tem sarampinho em Santa Catarina, tem aqui. Que top, cara. É um dos Só que bichos assim, à medida que você vai vindo pro sul, diminui a abundância deles. Ou seja, você vai ter menos quantidade desses peixes vindo pro sul. Até o grama brasiliensis tem pra cá? O grama brasiliensis também. Acho que chega até Santa Catarina, se eu não me engano. Caraca. E vem cá. Tem tudo no livro aqui. Cara, esse livro aqui eu vou ler demais, ele é cara. Vida Marinha de Santa Catarina. Mas pega tudo do Brasil, muita coisa, né? Ele serve pro Rio de Janeiro, para São Paulo e Paraná também. Legal. E um pouco pro Nordeste. O grama brasiliensis, ele realmente tá num risco de extinção ou é falta de pesquisa populacional? Sinceramente, não sei. Não sei qual é a história como é que tá a história do grama brasiliensis
em relação a isso. Depois posso até pesquisar e botar nos comentários. Legal, fechou. Tá. Porque... Peixe lindo, né? Nossa, é lindo. Posso? Claro, claro. Deixa eu ver se eu acho aqui a figura, mas vai falando aí, Yuri, enquanto eu vou pesquisando aqui. Outra coisa que eu ia comentar com você, não sei se você ficou sabendo desse caso, de uma mergulhadora que foi atacada por um tubarão lixa. Sarampinho aqui. Cara, é um peixinho que o pessoal não dá nada, mas é muito bonitinho, come ração fácil. É mesmo? É um bicho muito fácil pra ter no aquário. Que massa. Só que acaba com a microvida do aquário, né? Por quê? Porque ele come copépodo, Come come tudo. Até pagur pequenininho, se bobear, ele come. Deixa eu ver, cadê o grama aqui? Será que tem? Peraí. É que tem um que chega até em Santa Catarina. Gobezinho, tem um monte de gobezinho bonitinho também no Brasil. Deixa eu ver aqui no índice remissivo, peraí. Gobe macaco, blênio macaco é bonitinho também. Cara, o Brasil tem muito peixe legal. Minto, não tem grama não. Não tem grama? Perdão, não tem grama brasiliense, pelo menos não em Santa Catarina, tá? Aí tem que dar uma checada se tem em São Paulo. Mas olha outro peixe massa. Antenários, peixe sapo. Esse é um peixe dificílimo de ver. Tem duas pessoas, né? A Cibele Monique Sanches que tirou essa foto aqui, lá em Porto Belo. É dificílimo de ver esse bicho. Eu posso te falar? Ele parece uma pedra. Já tive no aquário. Sério mesmo? Come tudo. Comeu um monte de peixe palhaço meu, desgramado. Ele é um parente. Quando a Amanda vier aqui, ela fala tudo sobre esse bicho. Ele é um peixe pescador. Ele é parente do diabo negro. Do diabo negro. Ele tem aquele primeiro raio da nadadeira, só que não vai ser bioluminescente. Sim, ele fica mexendo ali. Sim. Aí vem um outro bichinho, comer aquele negócio e ele vai lá e dá a boca. Ele é um predador de emboscada. E eu já tive um também, o peixe morcego. Nossa, ele é muito bizarro. É do mesmo grupo. É do mesmo grupo? É do mesmo grupo. É tudo venenoso, né? São todos venenosos, não são? Não lembro. Sinceramente, não lembro se são venenosos ou não. Tá. Eles são predadores de emboscada. Come tudo. O morcego é um pouquinho diferente. Ele vai nossa, ele é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Ele é louco. Mas muito louco. Muito louco. Vou ter que mostrar pra galera. Cara, é um peixe muito da hora. Cadê o morcegão aqui? É um peixe muito legal, cara. E esse é um peixe facinho de ver no mar, cara. Tá ele aqui, ó. Ah, que legal. O que eu tinha era bem escurão. Ah, é? Era bem escurão, não sei se era... Deixa eu só colocar aqui para o pessoal ver, ó. Bom, qualquer coisa depois eu coloco a imagem ali, vai ser mais fácil na edição. Se eu ficar assim, eu ainda apareço na câmera? Parece, fica tranquilo. Vou dar uma relaxada. Relaxa, fica tranquilo. Uma coisa que eu ia te perguntar. Não sei se você viu há um tempo atrás, um caso que teve de um ataque de um tubarão lixa em Fernando de Noronha. Você chegou a ver isso? Não vi os detalhes, mas eu lembro dessa história. E assim, não só de lixa, tá? Teve uns outros ali também. Só que o que assustou foi o lixa, geralmente o lixa é bem tranquilo, né? Super. Né? E assim, será que está causando um estresse, uma falta de regulamentação nesses passeios? Porque, cara, eu vi o vídeo, tinha muita gente no mar. E os tubarões entram num frenesi meio louco, né, nessas horas, né? Então assim, Yuri, eu já fui pra Noronha algumas vezes, né? Um dos bichos que eu mais gosto de ver é o lixa. Aí teve um dia que eu tava mergulhando num lugar chamado Laje Dois Irmãos. Tem aquele Pico Dois Irmãos, aquele clássico lá. E tem uma laje pra fora. Eu tava vindo, aí tinha um bichinho parado ali, a coisa mais linda do mundo. O bicho é tranquilíssimo. Né? Não faz nada, ele não tá nem aí pra você. Ele fica ali no fundo. Aí uma hora que eu passei em cima dele, ele que não curtiu e foi nadando pra um outro canto assim. Então assim, o tubarão lixa, que é um tubarãozinho que pode chegar até uns 3 metros de fica grandinho até, né? comprimento, ele vai comer os bichinhos que estão lá no fundo. É crustáceo, polvo, não lembro tudo que tá na dieta dele. Então, ele fica ali comendo no fundo. Ele é tipo um bagre. Ele não é um bagre, tá no tubarão. Não, Mas assim, ele é tipo um bagre comendo no fundo. Ele não vai subir na superfície para comer. Agora, ele é um tubarão. Sim. Beleza? Então, se você for lá e der um abraço no lixo e botar o braço assim, ele morde teu braço, sacou? Então, e se você estiver ali incomodando o bicho, ele vai se defender. Beleza? E aí ele pode morder. Eu não lembro o caso específico que aconteceu. Mas se tiver uma galera nadando ali e o bicho se sente ameaçado, ou se ele confunde aquela pessoa ou um braço numa água turva com um crustáceo, ele morde, né? Mas assim, o ser que tem boca morde, né? Tem boca morde, e a boquinha de tubarão, beleza? Então assim, é um animal, mas assim, é um animal que não está associado com acidentes, a não ser que você realmente tenha alguma interação. Ele não vai atrás de você, mas se você for num lugar e meio que incomodar ele, aí você pode ter um acidente com ele. Mas vem cá, o fato dele estar acostumando com as pessoas ali, de estar recebendo ração... Sim. Né? Se estão ali... Imagina, se ali é o local de alimentação do animal, né? Eu não sei se essa era a história, mas se a galera está alimentando eles, para eles talvez se aproximarem dos mergulhadores, aí aumenta muito mais a chance
de ele confundir o braço, a mão, o pé, o que quer que seja, com a comida, entendeu? E aí pode ter um acidente. Mas não porque ele é uma espécie tão agressiva, sacou? Sim. E agora sim, tubarão é tubarão, né? Então a gente tem poucos casos de ataque de tubarão em Noronha. Eu, quando mergulho em Noronha, eu mergulho porque eu quero ver o tubarão, eu vou atrás, eu mergulho e penso, cara, eu quero ver um tubarão hoje. Eu quero tubarão. E a maioria deles, inclusive o bico fino ali, o Carcharinhos perez, aquele mais tubarãozão mesmo, quando a gente vê ele, geralmente no mergulho, é logo no início do mergulho, o bicho já assusta e vai embora. A tendência desses tubarões é eles, na verdade, desses tubarões que eu tô falando, o lixo, o limão e o Carcharinhos perez lá de Noronha, eles é que se mandam, porque eles são tubarões pequenos, né, em comparação ao tigre, a um branco, assim por diante. Aí vem você com aquela roupa de mergulho, com o cilindro. É um alienígena pra ele, né? Exato, aquele ar, todo bicho deve olhar, gente, que loucura é essa? Que isso? Vou sair fora daqui. Então, esses eventuais ataques que tem, eles são bastante raros. Eles geralmente não são com um mergulhador autônomo, aquele que está com cilindro. Mergulho livre mais, né? É um mergulho livre. É um mergulho livre. A pessoa que está mais próxima à superfície, que é onde tem uma mistura maior de sons, o tubarão ouve muito bem, de movimentos, ele sente muito bem essa vibração na água também. Então você tem uma pessoa na superfície, nadando, batendo a perna, pegando onda, alguma coisa, aumenta muito mais a chance do tubarão confundir aquilo com algum alimento, aí ele vai lá e morde. Sim. Beleza? Mas sim. Não porque o humano é parte da dieta dele, é porque ele tem alguma coisa ali que pode ser gostosinho para ele comer, certo? E falando de tubarões, uma coisa muito legal, e pouca gente sabe, é que no Brasil tem algumas espécies, não só tubarões, né? Mas, por exemplo, no Brasil tem tubarão branco. Tem. No Brasil tem orca. Tem. E, cara, às vezes a gente fala isso, Manta. O pessoal fala, nossa, mas tubarão branco só tem na África, lá com os leão marinho, né? Orca, não tem orca aqui no Brasil. Na Argentina, no Brasil tem orca, né? E o Brasil é muito rico nessa parte, a galera não faz ideia. Eu sei que eu acho que um dos tubarão branco maiores que já pegaram no Brasil foi tipo no litoral de São Paulo, se não me engano. Foi ali na região, não sei se foi Cananéia, foi no sul do estado de São Paulo. Pegaram um baita. Uma fêmea grandona, se não me engano, né? Isso, numa rede. Beleza, tem um cara chamado Otto Gadig, que ele é um especialista em tubarão ali da Unesp, chama ele que vai ser muito legal. Legal, tá convidado já. E tem um cara chamado Rafa Mesquita, que é um cara, a galera tem que seguir esse cara no Instagram. Ele faz vídeos com drone em Ilhabela. Então ele tá fazendo o registro de baleia, de orca, de raia-manta, de tubarão-baleia, que a galera não vê tanto. Tem tubarão-baleia aqui? Tem tubarão-baleia, meu caro. Tem muito mais raia-manta, tubarão-baleia e orca que a galera imagina. A orca, ela não é residente na costa brasileira. Mas ela é de passagem. Então ela vem lá do sul mesmo. Aí vai passar por Santa Catarina, Paraná e vai passar por São Paulo. E o Rafa tem imagens maravilhosas desses animais. Em relação ao tubarão branco especificamente, aí esse já é mais raro mesmo. Sim. Tem o registro ali no sul de São Paulo, que teve há uns anos atrás, umas décadas atrás. Tem um registro de uma galera que pescou um lá na região de Laguna, em Santa Catarina também, que já faz mais tempo, tá? Mas tem foto, inclusive, desse bicho. Então tem alguns poucos registros de tubarão branco na costa brasileira. Mas assim, registro de foto dele na água, eu desconheço no Brasil, tá? Não é que nem, por exemplo, na África do Sul. Lá que os pessoal faz aqueles mergulho louco lá. Ou na região dos Estados Unidos, em que você tem populações residentes de tubarões brancos, tá? O tubarão, assim, desses que causa mais acidentes que a gente vai ter no Brasil é o tigre e cabeça chata, né? E o tigre aparece de vez em quando em Noronha e tem ali o tigre fica grande também, né? Em comprimento ele fica maior que o branco. Em peso não. Ele é mais compridão. Exato. O tubarão branco ele é mais volumoso, né? Sim. Agora o tigre ele é mais comprido. É um bichão, cara. Tubarão azul tem no Brasil também? Oceânico? Tubarão azul tem no Brasil também. Tem no Brasil também, né? Ele é oceânico, né? A galera pesca ele mais para comer. Né? Então você vai ter esses bichos todos no Brasil. É que tubarão pegou vira cação, né? Não deveria, né? Porque... Não tem uma lei no Paraná? Não sei se eu tô falando besteira, que você tem que identificar a espécie. Com certeza. Do cação, não é só cação. O que a galera não se toca, Yuri, é que o tubarão é que é a vítima hoje. A galera fica com medo, tubarão, essa coisa. Os tubarões,
matam, em média, 6 pessoas por ano. Mata menos que cachorro, mata menos que qualquer outro bicho, mata menos que mosquito, que mata 1 milhão de pessoas, tá? Então, assim, a chance de você morrer por um ataque de tubarão é mínima, né? É zero, praticamente, tá? É bom botar aí que é zero no Brasil, é praticamente zero, a não ser que você tome um banho de mar em Recife, onde é um problema o tubarão. Mas se você não fizer isso, não vai dar nada para você, ou provavelmente não vai dar nada em relação ao tubarão. Só que nós humanos matamos 100 milhões de tubarões por ano, tá? Então, assim, e ele tem um papel ecológico importante no oceano. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, e tem até um projeto na Federal de Santa Catarina de um colega, que é desmistificar o tubarão. É mostrar que o tubarão, na verdade, é a vítima. Ele se tornou, digamos assim, vilão por causa do filme Tubarão. E por conta de ter um ataque ou outro. E quando tem ataque tubarão, todo mundo sai na imprensa, obviamente, esse negócio. Mas o tubarão hoje, ele é muito mais vítima do que vilão. Eu vou te falar que deve ter mais gente morrendo de infecção de arraia, de ferroada de arraia, do que de comida de tubarão, se bobear. Eu não tenho estatística, mas é possível sim. Né? Aquele teve um influenciador famoso, como é que é? O Irwin, não lembro agora. Ele morreu com uma... Ele morreu com uma ferroada de arraia. E a manta, essa raia gigantesca que tem aqui, inclusive fotografaram uma em Santa Catarina agora no começo do ano, ela não tem ferrão. Não tem, né? Então, um bicho grandão ali, super dócil. Ela tem predador natural depois que tá adulta? Talvez algum tubarão, mas não sei. Tem que ser um tubarão com fome também, né? Tem que ser um tubarão com vontade de morder uma raia daquele tamanho, né? Mas assim, um branco e um tigre, quem sabe até pode ser, né? Porque eles tem algumas espécies assim que encaram até mamíferos marinhos, né? Então pode ser que encare aí uma raia, mas não tenho essa informação. E os mamíferos marinhos também ficam grandes, né, meu? Quando você vê um elefante marinho, é gigantesco, um macho. Toneladas. Nossa, cara. E o tubarão branco pega, né? Tubarão branco pega. Pega essa galera. Ou seja, cara... Não, orca também. Orca consegue caçar em grupo, acho que pega até baleia, se eu não me engano. Né? Em grupo, em grupo. Rapaz, a baleia, olha... Quando a Amanda e o Bruno vier aí, a gente vai falar sobre baleias fósseis, o Leviatã, por exemplo. A gente tem que dar graças a Deus que não existe esse bicho hoje em dia. Mas tem um parente dele, que é a cachalote. Cachalote, né? Só que a cachalote só come lulinha. Tá mais pra lula, né? Come lula gigante, lula menor também, não é só lula gigante. Ela não gosta do lula, será que é... Bom, não vou fazer piadas políticas, não. Mas Leviatã, esse era um bichão que... Sensacional, cara. Porque assim, a cachalote, ela só vai ter os dentes da mandíbula inferior. Né? Ele tinha nas duas, e eram uns dentão gigantescos. Acho que é o maior dente que já existiu em animal marinho, talvez em qualquer bicho, sabe? No Mioceno, vou te falar que o Mioceno tinha... Não era fácil, né? Tinha uns bichos da hora, né? A gente reclama de hoje, mas Mioceno, cara, a gente não aguentaria 2 dias, Não, eu vou te falar, o ser humano, cara... Olha, a evolução foi dura com a gente, porque a gente pegou umas coisas bizarras aí, hein? A gente venceu uns bichos aí que se a gente visse hoje, a gente não encarava, não. Exato. Hoje é onça no máximo, um tubarãozinho, e a gente ainda acha que é... Pensou se visse um Smilodon da vida? Pensou? Eu falei, mano... Bom, mano, é isso. Já estamos caminhando aí pra... Não sei se ele desligou aqui, ele tá Acho que só desligou a luzinha. A luzinha, pronto. Tá. Tá pegando ali, ó. Pronto. Nossa, por aqui eu vou curtir. A gente já tá caminhando, já são 6h30. Você vai partir para um outro podcast agora, né? Vou lá no DrCast ali ainda. Legal. Hoje. Vou dar uma carona para ele lá. Valeu, obrigado. E agradeço demais o livro, de verdade, de coração. Eu amo livro. É que você não... Mano, um dia que você vai na minha casa, você vai ver um monte de livro que eu tenho. É só história, é biologia, planta, peixe e história. Só isso que eu piro, cara. Eu posso falar de uma viagem que eu vou fazer? Claro. A câmera é sua, fica à vontade. Para você que gosta de evolução, de Charles Darwin, né, há uma empresa chamada Wise Trip, né, tem lá no meu perfil no Instagram, lá um post sobre isso, me convidou, eu estou indo junto com eles em julho do ano que vem, de 2027, e a gente vai para casa do Charles Darwin em Londres, onde ele escreveu o livro Origem das Espécies. É perto de Londres, na verdade, mas a gente vai para Londres também, onde tem ali o Museu de História Natural com a estátua do Darwin. Vamos para Edimburgo, onde o Darwin estudou, e vamos para Paris, para o Museu de História Natural, para ver o pré-Darwin. Então eu fui convidado, estou indo junto, e vou falar tudo sobre o Darwin, né, bater um papo aí com a galera que for junto. Então se você tiver interesse em participar dessa viagem, tá? Quem está promovendo é o Wise Trip.
E será, obviamente, um prazer aí para quem quiser ir junto. É uma viagem, assim, para conhecer, né, obviamente, né, algumas cidades aí da Europa, mas com cunho científico, científico-cultural, que é uma coisa, assim, que eu curto bastante. Então, eu tô indo lá para conhecer a casa do Darwin e bater um papo com a galera. Museu sabe? de História Natural de Londres deve ser assim, cara, E eu nossa. não fui. No de Paris eu já fui. Sério? Porque eu já fiz pesquisa no museu por lá. Mas no de Londres ainda não. Nossa, Então, deve ser um negócio sensacional, né? então eu tô indo assim para conhecer também, Da hora. né? E para conversar com a galera, trocar ideias sobre Darwin e sobre evolução. Me manda o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Top, obrigado, tá bom? obrigado mesmo. Tá? E a gente vai caminhando aí pro nosso final. Queria agradecer você mais uma vez, tá? Obrigado de coração. Prazer foi meu. Você não tem noção como eu tô feliz de você ter topado vir aqui pra Igualmente, gente tô feliz também. trocar ideia e falar falar disso assim é maravilhoso, né, cara? Então, é isso. Queria agradecer todo mundo aí que tá no canal. Agradecer mais uma vez sua visita. Obrigado. Adorei de verdade, tá? Espero que você goste aí da camisa aí, Não, gente. já tô usando. Quem aqui, quiser da camisa, vou deixar no link aí também, Cara, ó. caiu que nem uma luva, assim, malha Que boa, bom, tá? que bom. Malha boa. Porque, posso te Estampa falar? bonita, malha boa, cai bem, veste bem, muito boa. Da hora. E vai ter PP, PG, GG e a XG também, tá? Top. Então, pessoal que queira aí, só dá um toque aí, vou deixar na descrição, tá bom? Se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscreverem no canal, dá um joinha aí, isso ajuda bastante. Se você não segue a gente lá no Instagram também, vou deixar aqui. Os links aqui de todos os convidados, tá tudo na descrição. Me manda depois o link da viagem, que eu vou também deixar Perfeito. na descrição, Isso. tá bom? E os meus contatos são Beto Lindner, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Tem também no TikTok, então quem tiver interesse em seguir, fica o convite também. Fechou. Tudo vai estar na descrição do vídeo, pessoal, tá bom? Queria agradecer mais uma vez todo mundo. Muito obrigado e falou!